Quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, hoje Jesus responde uma pergunta. É muito raro nós escutarmos uma pergunta que é feita diretamente a Jesus. Geralmente, Jesus ensina, Jesus catequiza, Jesus ele faz milagres. E em alguns momentos, alguns abordam ele diretamente com uma pergunta. E hoje, então, é um dia em que ele foi abordado. Por que tu falas ao povo em parábolas? Vocês sabem que essa expressão, essa pergunta muitas vezes pode ser a mesma pergunta que a gente faça a Deus de outras formas. Quando uma situação acontece com a gente pergunta: Senhor, por quê? Por que aconteceu isso comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Por que nesse momento? Por que não foi depois? Ou seja, tantas perguntas que a gente pode fazer a Deus também dessa forma. Então, os discípulos aqui perguntaram por que Jesus falava histórias, que são justamente as parábolas, e que sempre tem uma mensagem, a moral da história, né? Mas muitas vezes as parábolas que para nós hoje são conhecidas e podemos interpretá-las de uma forma muito fácil, mas naquela época vocês imaginem que era difícil poder dizer por que será que Jesus falou dessa forma? Por que Jesus usou essa história? Vejam a parábola do semeador, por exemplo, que ele conta, a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e tantas parábolas que Jesus conta. Para nós hoje talvez seja fácil interpretar, mas naquela época não era. E então perguntaram: por que falas em parábolas? Por que tu não falas diretamente? E ele responde dizendo, e responde de uma forma até estranha, dizendo: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Ou seja, meus irmãos e irmãs, o que Jesus quis dizer? Para vocês discípulos é fácil vocês compreenderem porque vocês estão comigo o tempo todo, mas eles não. E vocês sabem que todas as vezes em que nós não compreendemos algo, nós somos convidados a poder procurar, poder se esforçar para chegar, aprender e poder encontrar aquilo que se procura. Se a gente tem tudo de mão beijada, muitas vezes, pode ser que até coisas importantes sejam relevantes para nós. É igual quando a gente, por exemplo, vai numa comida quilo, né? Uma coisa é quando você coloca aquilo que você vai pagar, e você não deixa sobrar nada, porque você pagou por aquilo que você come. Mas muitas vezes quando a gente compra à vontade, né? Aí infelizmente muitas vezes você pode encher o prato, mas deixar muita coisa de sobra, porque você já pagou aquilo que você vai consumir. A mesma coisa pode acontecer na nossa vida. A gente pode deixar sobrar aquilo que nos é dado muitas vezes com tanta facilidade. E que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.